Muito assunto acontecendo, mas esse assunto do Gustavo Lima, e que é decorrente da investigação das bets, né? As apostas, os sites de apostas, os aplicativos de apostas eletrônicas no Brasil, enfim, e mais a influenciadora Deolane Bezerra, as outras pessoas todas que estão sendo investigadas, enfim, é um emaranhado de coisas. Nós vamos tentar entender juridicamente com o doutor Carlo Velho Masi, que é advogado criminalista, doutor e mestre em ciências criminais, especialista em direito penal e política criminal. Muito boa tarde, doutor Carlos, seja bem-vindo à Rádio Guaíba. Boa tarde, Renato, sempre um prazer estar aqui na Rádio Guaíba. Boa tarde a todos os ouvintes aí do seu programa. Um prazer para mim, estou à disposição. Muito obrigado por nos atender. O senhor é vice-presidente da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas no Rio Grande do Sul. E nós vamos tentar entender tecnicamente, né, o que está acontecendo. Bom, primeira coisa que as pessoas estão se perguntando, e eu vou renovar aqui a questão, né, a dúvida é: por que o Gustavo Lima pode estar com um pedido de prisão decretado? Ele estaria em Miami e aí pode ser preso a qualquer momento, no momento em que pisar no Brasil, né? Em qualquer aeroporto do Brasil, o nome dele já está na lista das possíveis prisões e tal. Enfim, a Polícia Federal emite esses comunicados, né? E, ao mesmo tempo, a advogada Deolane Bezerra acabou de passar há pouco no fórum, né? Porque ela saiu da colônia penal, 4 horas de viagem até o fórum de Recife para receber, enfim, as orientações das suas medidas cautelares, e está livre junto com outras mais, a sua mãe, né? Ela, a sua mãe e mais 14 pessoas, se eu não me engano, foram liberadas por um habeas corpus. Como é que acontece isso, doutor Carlos? Bom, Renato, na mesma investigação, né? Sendo a mesma investigação. Na mesma investigação, sim. E isso é possível, essa situação, quando são investigações complexas com vários investigados, que parece ser o caso ali dessa operação Integration, né? Então, o que acontece? Podem haver diferentes medidas cautelares sendo decretadas para diferentes investigados. Então, cada caso de cada um dos investigados tem que ser analisado individualmente pelo magistrado que conduz a operação em juízo, né, para se determinar quem é caso de prisão, quem é caso de outras medidas cautelares. O que se verifica na situação da Deolane e dos outros que aparentemente foram soltos, né, é que houve a impetração de um habeas corpus, que é uma medida que se impetra, que se ajuiza no Tribunal de Justiça, para, enfim, combater aquela decisão do juízo de primeiro grau. Há uma juíza lá em Pernambuco que decretou essas medidas, e essa decisão dela pode ser revista pelo órgão que está juridicamente, hierarquicamente acima dela, que é o Tribunal de Justiça. E essa medida do habeas corpus, então, ela é possível quando envolve alguma questão relacionada à liberdade do indivíduo que responde a um inquérito ou a um processo, e foi o que aconteceu ali. E neste habeas corpus, é possível que a defesa dos interessados, né, dos impetrantes, solicite uma medida de natureza liminar, que é para que o relator do caso examine imediatamente, dada a gravidade da situação posta naquela ação, e decida se é caso de revogação imediata da prisão ou não, o que parece que foi o caso ali, com a fixação de outras medidas menos drásticas do que a prisão, porque no processo penal brasileiro, a prisão é sempre a medida mais grave, a última que tem que ser tomada, e não a primeira, como nós temos visto em muitos casos aí, como aparentemente pode ser o caso do Gustavo Lima. O pessoal alguns juristas estão criticando, né, essa precipitação que poderia ser da juíza. A gente já vai falar sobre isso. Vamos tentar dividir, então. A juíza Andréia Calado da Cruz, né, ela decidiu acatar um pedido de prisão que foi solicitado, enfim, requerido pela Polícia Civil. E ela não acatou a versão, enfim, como é que se diz? O parecer do Ministério Público, é assim que se diz, doutor?
Parecer do Ministério Público que recomendava medidas cautelares. Olha, não precisa, estou tentando falar aqui o português bem para leigos, né? Olha, não precisa, o Ministério Público não entendia, não precisa prender o Gustavo Lima, vamos deixar rolar o processo, dar medidas cautelares, ou seja, não sai do país, não pode se mudar de endereço, né, sem avisar a justiça e tal. Mas não, ela contrariou, e ela pode, né? Ontem tinha 2 advogados aqui, eu apresentei, acho que o senhor conhece, o doutor Manuel Trindade, inclusive ele disse, olha, poder pode, né? Está na Constituição, a juíza pode decidir, não quero acatar o que o Ministério Público, eu vou decidir aqui acatar o que a polícia quer, que é o pedido de prisão. E aí, ontem à noite, bem tarde da noite, o desembargador do mesmo tribunal, os dois são do Tribunal de Justiça do Pernambuco, o Tribunal Eduardo Maranhão, do desembargador, não confundam aí vocês que estão ouvindo o Conexão Guaíba, nós estamos falando de Pernambuco, mas o doutor Eduardo, o sobrenome dele é Maranhão, e respondeu ao pedido de habeas corpus feito pelo dono da Esportes da Sorte, o Darwin Henrique da Silva, pelos seus advogados, obviamente, que estava preso, né? E aí acabou ele decidindo, desembargador, eu vou soltar esse rapaz, mas também vou beneficiar com esse pedido de habeas corpus todos os outros que estavam presos, inclusive a Deolane e a mãe dela. E aí que eu não entendo, doutor Carlos. E o desembargador, ele pode igualar esse pedido de habeas corpus para outros que não teriam pedido? Pode, isso é possível de ser feito no habeas corpus quando o relator constata que a situação jurídica dos demais investigados é a mesma que aquele que impetrou o habeas corpus. Isso não é incomum nessas operações, né, quando existe um número grande de investigados, diversos, quando é decretada a prisão, lá quando é decretada as medidas cautelares no primeiro momento, geralmente há pessoas que estão em situações semelhantes, e alguns deles vão levar esses fatos ao tribunal, outros não irão, e quando o tribunal constata um constrangimento ilegal, ele pode, de ofício, já estender a ordem a esses outros investigados. Porque sempre que um juiz, um magistrado, se depara com uma ilegalidade, ele pode, de ofício, conceder habeas corpus, ele pode estender aos demais, então. Sim, seria uma questão... Né? Seria uma questão de isonomia, né? Se os outros estão na mesma situação, então cabe a eles também... Exatamente. Agora, por que ele não estendeu isso já ao Gustavo Lima, não sei explicar, mas talvez pudesse já ter concedido. Porém, eu acho que a situação do Gustavo Lima é um pouco diferente destes outros, porque o Gustavo Lima, a prisão foi decretada depois, estes investigados já tinham essas medidas contra eles. Pois é, e o que fundamenta a juíza? Vamos entrar um pouquinho nos méritos, né, no conteúdo desse processo. O que a juíza disse? Ela está preocupada com o impacto devastador sobre as famílias desses jogos de azar, que tem atingido de forma mais cruel a classe trabalhadora. E ela disse o seguinte, que é imperioso reconhecer que o jogo do bicho, assim como os jogos de azar, tem um efeito devastador, enfim, corroem o tecido social, fomentando a desigualdade e destruição de famílias. O Gustavo Lima é investigado por condutas que indicam a possível prática do crime de lavagem de dinheiro associado ao jogo do bicho e aos jogos de azar, como as apostas esportivas e cassinos online. Me parece que talvez seja não sou especialista aqui, mas seja talvez uma investigação um pouquinho diferente, um pouco mais ampla em relação aos outros, né? Até porque o dono, por exemplo, do Esportes da Sorte está sendo investigado pela utilização do Esportes da Sorte, né? Eu acho. Me parece que aqui é mais um caso assim em que alguém que tem algum tipo de relação ali com algum dos investigados que pode ter um envolvimento de natureza criminal mais séria, acaba sendo também investigado, e não rara a pessoa às vezes tem uma posição mais exposta social, né, e acaba sofrendo as consequências disso, né. Eu li a decisão da juíza e aqui com todas as ressalvas me parece equivocado, porque é uma decisão que antecipa uma qualificação
de que ele, de fato, possa ter relação com isso ou não. Acho que os fatos que ela coloca na decisão são questões a serem melhor investigadas. Foi justamente isso que o Ministério Público, o próprio Ministério Público, que é o titular da ação penal, reconheceu no seu parecer. Então, nós não podemos antecipar uma conclusão sobre a efetiva participação dessa pessoa, do cantor, nesses fatos. O que acontece? De fato, são crimes graves, né, que estão sendo investigados ali, mas nesses casos de lavagem de dinheiro, não é incomum que pessoas que têm algum tipo de relação com o investigado principal, aquele que teria praticado alguma ilegalidade, e aqui o crime, a infração antecedente, né, do crime de lavagem seria o jogo de azar, né, o jogo do bicho, enfim. Se algum deles, de fato, tem envolvimento com o jogo do bicho de qualquer forma. Então, todas as pessoas que tiveram relação negocial, comercial com essa pessoa, também são responsáveis por essa mesma conduta. Essa é a questão que vai surgir, né, nos autos dessa investigação. Que ele tem que ser investigado, ok, isso nem se discute. Agora, prisão para essa pessoa contra a qual está iniciando uma investigação, eu acho uma medida muito drástica e até, em termos legais, absolutamente desnecessária. Bom, ela cita várias questões em relação ao Gustavo Lima, participação de 25% da empresa Vai de Bet, transferências bancárias, a utilização do avião que era dele, enfim, são várias coisas que, como o senhor disse, elas devem ser investigadas. O senhor acha que é bem possível que essa decisão dela, que é uma decisão pessoal, como é que se diz a decisão como é que é a decisão? Quando monocrática, a decisão do juiz de primeiro grau é sempre monocrática, exceto no caso muito específico. O senhor acha que é bem possível que o tribunal acabe reformando essa decisão? Olha, eu acredito que a decisão está em desconformidade com a jurisprudência, né, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. É uma decisão que antecipa uma formação de culpa. Na realidade, ela, assim, o que os crimes são graves, isso não é inegável. Só que a gravidade do delito, dos crimes investigados, não é motivo, a gravidade abstrata dos crimes não é motivo legal previsto no Código de Processo Penal para a decretação de uma prisão. Então, uma decisão que, na realidade, é muito comum que a autoridade policial, que o delegado de polícia que fez a investigação, ao final da investigação, faça um relatório onde ele propõe ali uma série de medidas e, dentre elas, ele pede a prisão, mas não significa que essa prisão realmente é necessária. Porque, no caso aqui, a prisão serve para quê, né? Para o geral da prisão preventiva no processo penal é para assegurar que não vai haver o desfazimento de provas, que essa pessoa não vai fugir, né, que não vai haver intimidação de testemunhas, né? Então, é uma situação de extrema necessidade para o andamento da investigação e de eventual processo. Então, nós temos que dizer que nem tem denúncia contra ele ainda, o Ministério Público nem formou a sua convicção. Então, quando eu lhe pergunto se essa decisão será reformada, não é nem a STF, não é instâncias federais. O próprio Tribunal de Justiça, já que caminhou no sentido de liberar esses 17 nomes, já, né, com habeas corpus, provavelmente poderá reformar a decisão da juíza. Acredito que sim, porque a linha que eles adotaram já neste habeas que foi concedido para os outros investigados é justamente considerando que o Ministério Público se manifestou no sentido de não ser necessária a prisão. E se é o Ministério Público que denuncia ou não uma pessoa, é este órgão que tem que ser ouvido. A polícia pode dar uma opinião, pode fazer o requerimento, só que o Ministério Público é o órgão que tem a legitimidade para postular ou não uma condenação, se ele uma condenação ou a necessidade de medidas mais extremas. Então, neste caso, o Ministério Público foi contra e a juíza ainda assim rejeitou essa manifestação, o que me parece que afronta o que nós chamamos de sistema acusatório do processo penal. Houve uma reforma
Legislativo em 2019, pela lei anticrime, que justamente consagrou esse sistema no qual o órgão acusatório é o Ministério Público e cabe a ele promover a acusação e fazer os pedidos de natureza cautelar. Se não há pedido nesse sentido, o juiz não pode, ele, sem este pedido do MP, aplicar essas medidas. Então, muito bem, houve um pedido de habeas corpus já também na madrugada, no plantão judiciário para Gustavo Lima, mas o tribunal negou agora no início da tarde, né? A defesa, é bom a gente sempre dar o outro lado aqui, né? A defesa do Gustavo Lima está dizendo que ele está tranquilo, está à disposição, que as acusações são infundadas, a defesa fará todas as defesas, com perdão da redundância, desnecessárias, né? E entrou o governador Caiado aí no meio da história, né? O governador Ronaldo Caiado, do Goiás, está dizendo que está conversando com o Gustavo Lima, que ele está à disposição, que o Gustavo Lima, os dois tinham viajado juntos para a Grécia, né? E ele conversou por telefone com o cantor, que está em Miami, diz que o político é amigo do cantor e recentemente viajaram juntos para a Grécia, e ele não deve nada, está à disposição para esclarecimentos, as acusações contra ele não procedem. Ou seja, provavelmente a defesa do Gustavo Lima está jogando com esse tempo aí, porque se cair o pedido de prisão, aí o Gustavo Lima retorna, até porque ele tem um show em Pernambuco, ele tem um cachê de R$1 milhão para ganhar nesse show. Acho que ele não vai perder esse cachê aí, né, doutor Carlos? Assim, o Gustavo Lima, assim como outras pessoas são muito conhecidas, é muito difícil que essas pessoas vão se furtar a responder uma investigação, né? Vão desaparecer, vão usar o seu jato particular para desaparecer no mundo. As pessoas são conhecidas no mundo inteiro, assim, então não é isso que vai impedir a pessoa, né? Então não me parece que essa medida vai cumprir a sua função de passar em alguma medida, proteger o desenvolvimento da investigação. O que justificaria uma prisão num caso como o do Gustavo Lima? Que houvesse uma suspeita de que ele pudesse estar se desfazendo de provas, por exemplo, que ele pudesse estar entrando em contato com determinados outros investigados para, não sei, combinar uma versão defensiva em que, de alguma forma, isso pudesse comprometer a investigação. Mas, na decisão da juíza, quando decretou, não se verifica isso. Então, não me parece que exista. E outra coisa, o fato de uma pessoa residir no exterior não é causa para residir ou estar em viagem ao exterior, né? Não é causa para decreto de prisão alguma. E, aliás, se o receio é este, de que tem livre acesso a viagens internacionais e tal, que isso pode ser um comprometimento, que se faça a cassação do passaporte, né? Essa é uma medida que é bem viável e absolutamente tranquila de ser feita, né? Sem necessidade de pessoa ser presa. Uma medida cautelar que é comum, né? Como é o caso da Deolane Bezerra e desses aí, agora que não podem viajar, não podem se mudar. E se a pessoa precisa fazer uma viagem internacional a trabalho, né? Ela faz um pedido de autorização, viaja naquelas datas, sem nenhum problema. Bom, Gustavo Lima tem um show dia 2 de outubro em Pernambuco, lá na cidade de Petrolândia, festa do padroeiro de Petrolândia, cachê de R$1 milhão. Para fechar, doutor Carlo Velho Mazzi, o senhor que é doutor e mestre em ciências criminais, o que o senhor acha dessa manchete aqui da CNN? O STF está temendo um desgaste de imagem com o caso Gustavo Lima. Como ele é muito famoso, essa decisão da juíza, o pedido de prisão, pode ter um desgaste para o Poder Judiciário. Essa é a preocupação, né? O ministro Nunes Marques esteve na festa, inclusive, de aniversário do Gustavo Lima, no iate de luxo na Grécia. A viagem do artista à Europa é citada na decisão judicial, o senhor que leu a decisão. Então, pode causar aí um desgaste também de imagem do STF? Olha, eu acredito que o Poder Judiciário e os juízes em geral devem sempre
decidir com base na lei e com base nos aspectos técnicos e fáticos do caso concreto. Eles não podem decidir levando em conta uma proteção da instituição ou como isso vai repercutir na mídia. Esta é uma influência que não consta na lei e que é matéria para preocupação no campo político, não no campo jurídico. No campo jurídico, nós temos que decidir de acordo com as regras técnicas que incidem sobre o caso concreto. Então, eu penso que essa não deve ser uma preocupação do judiciário. Aliás, causa muita estranheza que a própria juíza, na sua decisão, ela fala que o judiciário não deve ouvir o clamor das ruas para decidir. O juiz, claro que o juiz é um ser no mundo, né? O juiz sofre essas influências inconscientemente. Agora, ele deve conseguir fazer uma distinção entre o que ele pode achar como pessoa, pode ter a sua opinião pessoal, e o que ele deve decidir como magistrado, que é o aplicador da lei e intérprete da legislação. Ele deve decidir conforme os precedentes sobre a matéria, e os precedentes nesta matéria indicam que este não é um caso de prisão preventiva, como já foi reconhecido para os demais. E a prática dos jogos, o senhor acha também que é preciso uma investigação, é preciso uma legislação mais forte no Brasil? Tem muita gente viciada aí, tem muita gente perdendo o orçamento doméstico, tem gente que está devendo aí suas poucas economias, né? Está dilacerando famílias. Teria que ter uma legislação mais ferrenha, mais forte em cima desses sites de apostas e aplicativos, doutor Carlos Velho Masi? Em relação às apostas, eu penso que nós temos que evoluir nessa legislação, porque não é possível o Brasil ser um dos países mais atrasados nessa regulamentação. Nós tivemos leis recentemente que regulamentaram essas bets, né? Então, nós estamos avançando nesse sentido. Agora, com relação ao jogo de azar clássico, que é o jogo do bicho, esse sim continua sendo proibido, né? Na realidade, até a nível de contravenção penal, que é uma infração menos grave, isso deveria ser melhor regulamentado, talvez tornado crime, mas eu penso que, em geral, os jogos, como outras condutas que só vão afetar o próprio indivíduo, eles não devem ser criminalizados. Já me manifestei publicamente com relação a isso. Acho que os jogos podem causar um mal para o indivíduo, como as drogas podem causar um mal para um indivíduo, né? Só que, quando nós estamos no âmbito da liberdade individual de cada um, de escolher jogar ou não, isso não pode ser proibido pelo Estado. Agora, que o Estado tem que controlar os lucros decorrentes dessas atividades, que os tributos têm que ser cobrados adequadamente, que tem que haver toda uma regulamentação. Isso é inequívoco para qualquer tipo de mercado, tem que existir isso, porque senão dá aso a essas situações de lavagem de dinheiro, de organizações criminosas trabalhando com isso e de negócios ilícitos sendo praticados dentro de práticas que têm uma aparência de ilicitude, que é justamente esse o problema da lavagem das organizações. Elas sempre vão migrando, tentando dar uma aparência de legalidade para os seus negócios, quando lá no fundo há uma atividade ilícita. Então, essa é a preocupação que nós temos que ter, de tentar combater essas organizações para que atividades ilícitas não acabem contaminando negócios absolutamente ilícitos, como pode aparentar ser a atividade do produtor, esse que investiu numa empresa e tal, e daqui a pouco ele não sabe que essa empresa pode ter um sócio que lá tem uma outra empresa ligada ao jogo do bicho. Vamos dizer que essa é uma hipótese que pode acontecer e que nós temos visto muito na prática em outras investigações deste tamanho, como é essa da Deolane do Gustavo Lima. Criminalista, doutor e mestre em Ciências Criminais, presidente da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas no Rio Grande do Sul, doutor Carlos Velho Masi, muito obrigado pela entrevista, uma boa tarde, bom trabalho. Muito obrigado. Conexão Guaíba repercutindo os fatos, né, que circundam aí o nome do Gustavo Lima e tentando entender essa trama, né, que envolve as questões jurídicas. A Ana Lorena